Holanda. Cerca de 40 anos antes de seu misterioso fim, Amelia Mary Earhart nasceu em 24 de julho de 1897, em Atchison, Kansas. Desde cedo, seu espírito aventureiro foi incentivado por seus avós progressistas, Alfred Gideon Otis e Amelia Harris Otis. Seu avô, Alfred, era um ex-juiz federal e presidente do Atchison Savings Bank. Os primeiros anos de Amelia foram repletos de exploração e curiosidade. Ela passava horas subindo em árvores, caçando ratos com um rifle e descendo colinas de trenó com sua irmã Muriel. Moleca de coração, Amélia era fascinada pelo mundo ao seu redor e não tinha medo de desafiar as normas sociais. No entanto, seu primeiro encontro com a aviação foi menos impressionante. Mal sabia ela o quão significativa a aviação se tornaria em sua vida. A educação formal de Amélia foi esporádica devido às frequentes mudanças de sua família, impulsionadas pelo trabalho de seu pai como agente de sinistros para Rock Island Railroad e suas lutas contra o alcoolismo. Ela se formou na Hyde Park High School em Chicago em 1916 e passou a frequentar a Ogons School, uma escola de acabamento para meninas na Filadélfia. No entanto, ela não completou o programa lá. Amélia se revoltava ao ver o retorno dos soldados feridos na Primeira Guerra Mundial. Após receber treinamento como enfermeira na Cruz Vermelha, começou a trabalhar no destacamento de ajuda voluntária. Em dezembro de 1920, ela assistiu a um show aéreo em Long Beach, Califórnia, com seu pai. Lá, ela fez um voo de 10 minutos que mudou sua vida para sempre. Quando eu estava a uns 200 ou 300 pés do chão, soube que precisava voar. Desde cedo, Amélia revelou sua natureza inventiva ao construir uma rampa caseira inspirada em uma montanha-russa que havia visto em St. Louis, fixando-a no telhado do galpão de ferramentas da família. Na feira estadual de Iowa, em Des Moines, ela viu um avião pela primeira vez e mais tarde o descreveu como uma coisa de fios enferrujados e madeira que não parecia nada interessante. Embora tenha se tornado uma pioneira da aviação feminina, Amélia nem sempre demonstrou entusiasmo pela atividade. Sua educação formal foi irregular devido às frequentes mudanças de cidade, causadas pelo trabalho de seu pai como agente de sinistros para a Rock Island Railroad e suas lutas contra o alcoolismo. Apesar desses desafios, Amélia era uma leitora voraz e mostrou uma aptidão precoce para a ciência e os esportes. No entanto, não concluiu o programa na Ogons School. Amélia se revoltava ao ver os soldados feridos retornando da Primeira Guerra Mundial. Após receber treinamento como enfermeira na Cruz Vermelha, começou a trabalhar no destacamento de ajuda voluntária. A guerra teve um impacto profundo nela. Inspirada pelos pilotos que conheceu e pelas histórias de suas façanhas aéreas, ela começou a considerar seriamente uma carreira na aviação. Como relatou mais tarde, no momento em que estava a 200 ou 300 pés acima do chão, eu descobri que precisava voar. Em janeiro de 1921, começou a ter aulas de voo com a instrutora Neta Sono. Para financiar suas aulas, trabalhou em diversos empregos, incluindo como fotógrafa, motorista de caminhão e estenógrafa na companhia telefônica local. Economizava dinheiro morando em um pequeno quarto alugado, em vez de com seus pais. Finalmente, em julho de 1921, comprou seu primeiro avião, um Kinner Aster de segunda mão que carinhosamente chamou de Decanari devido à sua cor amarela brilhante. Foi nesse avião que começou a estabelecer novos recordes. O primeiro deles veio em 1922, quando se tornou a primeira mulher a voar sozinha acima de 14 mil pés. Infelizmente, a carreira de aviadora de Amélia foi temporariamente interrompida em 1924 devido a problemas financeiros familiares. Ela vendeu o Decanari e comprou um carro, que usou para levar sua mãe da Califórnia para Massachusetts após o divórcio dos pais. Estabelecida em Boston, trabalhou como assistente social na Denison House, uma casa de apoio comunitário, enquanto continuava a voar sempre que podia. Desde o momento em que ela voou pela primeira vez, a mídia ficou fascinada por ela, e rapidamente se tornou um ícone público, transcendendo o mundo da aviação. Era sobre desafiar as normas sociais e expandir os limites do que era possível, especialmente para as mulheres. Seus voos de longa distância eram frequentemente questionados por sua falta de valor científico, com alguns sugerindo que o governo deveria reconsiderar seu financiamento. No entanto, Earhart nunca se apresentou como cientista. Ela era uma aventureira, movida por uma paixão por voar e um desejo de inspirar os outros.
Seus voos eram sobre ultrapassar limites e provar que as mulheres podiam realizar feitos notáveis. Apesar das críticas, a popularidade de Earhart cresceu rapidamente, ganhando notoriedade e aceitação pública. Ela embarcou em uma turnê nacional de palestras, compartilhando suas experiências emocionantes e defendendo o progresso das mulheres na aviação. Suas palestras, cheias de entusiasmo e convicção, rapidamente fizeram dela um modelo para muitas jovens. Utilizando sua plataforma, ela desafiou as normas sociais, incentivando as mulheres a perseguirem seus sonhos, não importando o quão não convencionais fossem. Seu casamento com George Putnam, um renomado editor e publicitário, aumentou ainda mais sua presença na mídia. Juntos, Amélia e George formaram uma equipe poderosa. Putnam gerenciava seus compromissos públicos enquanto Earhart continuava a quebrar recordes e ultrapassar os limites da aviação. Um de seus feitos mais notáveis foi se tornar a primeira mulher a voar sozinha através do Oceano Atlântico. Enfrentando ventos fortes, condições geladas e problemas mecânicos, ela pousou em um campo em Coolmore, na Irlanda do Norte, após quase 15 horas extenuantes. Este feito consolidou seu status como uma verdadeira pioneira, rendendo-lhe aclamação generalizada. As realizações de Earhart não foram apenas para sua glória pessoal. Ela era uma defensora incansável dos direitos das mulheres e usou sua fama para promover a igualdade de gênero. Em 1929, ela fundou a Deninet Nines, uma associação de 99 pilotos licenciadas. Também era membro do National Women's Party e uma das primeiras apoiadoras da Emenda de Igualdade de Direitos. Através de seus escritos, discursos e aparições públicas, Earhart inspirou inúmeras mulheres a seguirem carreiras na aviação e em outros campos dominados por homens. À medida que sua fama crescia, a fascinação da mídia por sua vida pessoal também aumentava. Cada detalhe, desde suas roupas de voo até seu casamento, era minuciosamente analisado e divulgado. No entanto, Earhart lidava com a atenção com elegância, sempre permanecendo fiel a si mesma e à sua missão de se estabelecer como uma aviadora respeitada. Ela não era apenas uma sensação midiática, era uma pioneira, uma mulher que ousou sonhar e inspirou outras a fazerem o mesmo. Com seu fiel navegador, Fred Nona, ao lado, Earhart partiu para conquistar os céus mais uma vez. O mundo assistia com expectativa enquanto eles embarcavam nessa jornada. A cobertura da mídia foi incessante, com jornais e estações de rádio fornecendo atualizações regulares sobre o progresso deles. O público estava cativado pela dupla ousada, e sua viagem tornou-se um símbolo da engenhosidade e perseverança humanas. No entanto, o voo não foi sem desafios. Após várias etapas bem-sucedidas, um desastre ocorreu durante a decolagem de Honolulu, no Havaí. A missão teve que ser abortada, e a aeronave foi enviada de volta à Califórnia para reparos. Indomáveis, Earhart e Nona embarcaram em uma segunda tentativa 2 meses depois, desta vez voando para o leste a partir de Oakland. À medida que avançavam pelo globo, a cobertura da mídia intensificou-se. Cada parada, cada etapa da jornada foi relatada em detalhes. O público estava fascinado pela aventura deles, e a fama de Earhart alcançou novos patamares. Ao chegarem a Lae, na Nova Guiné, eles já haviam completado aproximadamente 35 mil quilômetros da jornada, restando apenas cerca de 11 mil quilômetros. Em 2 de julho de 1937, Earhart e Nona partiram de Lae rumo à ilha Olam, um minúsculo ponto de terra no vasto Oceano Pacífico. O navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos, Itasca, estava estacionado próximo à ilha Olam para fornecer assistência de navegação por rádio. No entanto, uma combinação de problemas técnicos e mal-entendidos, incluindo a decisão de Earhart de abandonar a frequência de transmissão de 500 quilociclos, universalmente usada por navios, impediu qualquer comunicação de rádio bidirecional direta. À medida que as horas passavam sem nenhum sinal do Electra, o mundo prendeu a respiração. Apesar de uma operação massiva de busca autorizada pelo presidente Franklin D. Roosevelt, que custou ao governo $4 milhões, nenhum vestígio de Earhart, Nona ou do Electra foi encontrado. A posição oficial do governo dos Estados Unidos é que eles ficaram sem combustível e caíram no Oceano Pacífico. No entanto, a falta de evidências definitivas alimentou inúmeras teorias sobre o destino deles, mantendo o mistério vivo até hoje. O desaparecimento de Amélia Earhart marcou o fim de uma era,
mas seu legado continuou vivo. A mídia desempenhou um papel crucial na formação de sua imagem pública, transformando-a em um ícone nacional e uma fonte de inspiração para gerações futuras. Sua história é um testemunho do impacto da mídia em nossas vidas e da fascinação duradoura por aqueles que ousam ultrapassar os limites do possível. Amélia Earhart será eternamente lembrada como uma pioneira que voou acima das nuvens e entrou para os anais da história, inspirando aventureiros e sonhadores por gerações. Em 1940, autoridades britânicas encontraram um esqueleto humano parcial em uma área remota de Nikumaroro. Inicialmente, acreditava-se que fosse de um homem, mas uma análise forense posterior sugeriu que os ossos eram provavelmente de uma mulher de descendência europeia, com altura semelhante à de Earhart. Essa descoberta reacendeu o interesse na teoria de que Amélia e Fred Nona teriam pousado nas Ilhas Marshall, então sob controle japonês. Alguns acreditam que eles foram levados para Saipan, onde teriam sido presos e possivelmente executados como espiões. Relatos de moradores das Ilhas Marshall e uma fotografia controversa que supostamente mostra Earhart e Nona sob custódia japonesa alimentaram essa teoria. No entanto, críticos apontam que as grandes distâncias envolvidas e a falta de evidências concretas tornam esse cenário improvável. Uma teoria ainda mais intrigante sugere que Earhart sobreviveu ao acidente e foi repatriada para os Estados Unidos sob uma identidade falsa. A partir da década de 1970, alguns defensores dessa teoria argumentaram que uma mulher de Nova Jersey chamada Irene Bolam era, na verdade, Earhart. Bolam negou categoricamente a alegação, e investigações subsequentes desmentiram a teoria, mas ela continua sendo uma parte fascinante da lenda de Earhart. O mistério do desaparecimento de Amélia Earhart tem cativado a imaginação do público por décadas, gerando inúmeros livros, documentários e expedições. Apesar das diversas teorias e pesquisas extensivas, o destino de Earhart e Nona continua sendo um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX. Sua história é um testemunho do fascínio duradouro pela exploração e do desejo insaciável do ser humano de desvendar o desconhecido. Ao refletirmos sobre a vida e o legado de Amélia Earhart, somos lembrados de seu espírito pioneiro e da coragem indomável que definiram sua jornada. Ela era mais do que uma aviadora. Era um símbolo de possibilidades, inspirando gerações a perseguirem seus sonhos e a ultrapassarem os limites do mundo conhecido. Quer ela tenha perecido no mar, sobrevivido como náufraga ou encontrado um destino mais misterioso, a história de Amélia Earhart continua a cativar, conquistando os corações e mentes de aventureiros. Desde o seu desaparecimento em 2 de julho de 1937, a busca por respostas tem sido incessante, impulsionada tanto pelos avanços tecnológicos quanto pelo espírito humano de exploração. Logo após o desaparecimento de Earhart e de seu navegador Fred Nona, a Marinha e a Guarda Costeira dos Estados Unidos lançaram o que foi, na época, o esforço de busca mais extenso e caro da história. Foram gastos mais de 4 milhões de dólares vasculhando o Oceano Pacífico, com navios e aviões cobrindo uma vasta área na tentativa desesperada de encontrar qualquer vestígio dos aviadores desaparecidos. Apesar da busca sem precedentes conduzida pela Marinha dos Estados Unidos e pela Guarda Costeira, nenhuma evidência física de Earhart, Nona ou do Electra 10 foi encontrada. Nos dias seguintes à última transmissão confirmada, surgiram relatos de possíveis transmissões de emergência de Earhart, mas a autenticidade desses sinais permaneceu incerta. Um radioamador de Oakland afirmou ter ouvido chamados de socorro nas manhãs de 13 e 6 de julho de 1937, que se acreditava serem de Earhart. No entanto, muitos desses relatos foram posteriormente considerados farsas, aumentando a confusão e a incerteza. O capitão do USS Colorado, um dos navios envolvidos na busca, mencionou a dificuldade em distinguir sinais genuínos dos inúmeros relatos falsos. Pesquisadores do TIGAR posteriormente identificaram 57 sinais considerados credíveis, captados por civis ao redor do mundo, que acreditavam ser de Earhart. Apesar do fracasso da busca oficial, George Putnam, marido de Earhart, financiou uma busca privada nas ilhas e águas próximas do Pacífico. No final de julho de 1937, Putnam fretou 2 pequenos barcos e coordenou a busca a partir dos Estados Unidos. Sua determinação em encontrar a esposa era inabalável, mesmo enquanto gerenciava seus bens e finanças, o que levou à declaração legal da morte de Earhart em 5 de janeiro de 1939.
Em 2013 e 2006, David Jordan e sua empresa Nauticus conduziram buscas extensivas usando dispositivos de sonar de alta profundidade, cobrindo uma área de 3.100 km² ao norte e oeste da ilha Oula. Apesar de gastarem 4,5 milhões de dólares, essas buscas não encontraram destroços. No sábado, 27 de janeiro, a Deep Sea Vision anunciou uma descoberta através de uma publicação no Instagram. Utilizando tecnologias avançadas de exploração subaquática, incluindo sonar de abertura sintética, eles detectaram um objeto que se assemelha a um avião Electra a aproximadamente 5.000 metros de profundidade. A localização, o tamanho e as bordas definidas do objeto em um fundo arenoso sugerem que poderia ser o avião desaparecido de Earhart. Mais exploração é necessária para confirmação. Em uma apresentação no dia 20 de julho de 2024, no Museu Hangar Amelia Earhart, os fundadores da Deep Sea Vision revelaram seus planos para uma missão de acompanhamento provisoriamente agendada para o próximo ano. Esta missão utilizará uma câmera óptica para obter confirmação visual da descoberta. Se confirmado que se trata da aeronave de Earhart, a Deep Sea Vision defende a elevação e preservação do avião, apesar dos desafios logísticos e de conservação envolvidos. Além disso, a Deep Sea Vision está produzindo um documentário provisoriamente intitulado Por que não nós para narrar a expedição. A área exata alvo da missão de acompanhamento permanece não divulgada. Embora a maioria dos historiadores acredite que Earhart tenha caído e afundado no Oceano Pacífico, teorias alternativas têm cativado a imaginação por décadas. Apesar de inúmeras expedições, nenhuma ligação definitiva entre Earhart e qualquer ilha específica foi estabelecida. Uma teoria interessante surgiu quando um pesquisador da Universidade do Tennessee examinou ossos encontrados em Nikumaroro, concluindo que provavelmente eram de Earhart. Outra teoria é que Earhart e Nona foram capturados por forças japonesas, talvez após navegarem de alguma forma para dentro do mandato das ilhas do Pacífico Sul do Japão. Alguns parentes de Earhart apoiam essa ideia, citando testemunhas não identificadas, incluindo tropas japonesas e nativos de Saipan. A teoria de New Britain postula que Earhart voltou no meio do voo e tentou alcançar o campo de aviação em Rabaul, na ilha de New Britain, ao nordeste da Papua Nova Guiné continental. No entanto, buscas na área não encontraram nenhum destroço. Em novembro de 2006, o National Geographic Channel exibiu 2 episódios da série Undiscovered History sobre o rumor de que Earhart sobreviveu ao voo mundial e se mudou para Nova Jersey com um novo nome. Essa alegação, inicialmente publicada no livro de Joseph Gervais de 1970, Amelia Earhart Lives, levou Bolam a processar a editora McGraw-Hill, resultando na retirada do livro e em um acordo fora dos tribunais. Ao longo dos anos, inúmeras homenagens e memoriais celebraram o legado de Earhart. Em 2012, a secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, prestou homenagem a Earhart em um evento do Departamento de Estado, destacando seu legado e os laços entre os Estados Unidos e seus vizinhos do Pacífico. Em 2013, a revista Flying classificou Earhart como a número 9 na sua lista dos 51 heróis da aviação. As conquistas de Earhart na aviação inspiraram uma geração de aviadoras, incluindo mais de 1.000 mulheres pilotos do Women Air Force Service Pilots, VAS, que transportaram aeronaves militares. Seu legado continua vivo, com seu local de nascimento agora funcionando como o Museu da Casa de Amelia Earhart, mantido pelas Ninette Nines, um grupo internacional de mulheres pilotos. A contínua busca por Amelia Earhart e os avanços tecnológicos que impulsionam essa missão destacam o desejo humano de encontrar respostas. Desde os primeiros esforços de busca na década de 1930 até as expedições modernas utilizando sonar avançado e veículos submarinos, a procura pela verdade sobre o desaparecimento de Earhart continua. À medida que novas descobertas e teorias surgem, o mistério de Amelia Earhart permanece um testemunho do poder da exploração e da incessante busca pelo conhecimento. Obrigado por assistir. Se você gostou, não esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar criando. Muito obrigado!